Fala pessoal, engenheiro Herbert Maico aqui para a nossa segunda parte do vídeo de como preencher uma PFUI, que é a proposta aí de financiamento de unidade isolada, né, que é um financiamento da Caixa Econômica, e a planilha que você apresenta aí para poder requerer esse financiamento. Na primeira parte, né, do nosso vídeo, que já está disponível, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então eu vou deixar um card aqui no vídeo para quem quiser acessar a primeira parte, já está disponível lá no nosso canal do YouTube, tá aqui o vídeo, como preencher a planilha PFUI. Tem também, para quem quiser acompanhar nosso canal, tem mais conteúdo aí relacionado também a projetos, a Revit, a parte aí também de cálculo estrutural, e também tem uma série nova do nosso canal aí, onde eu trago outros profissionais para a gente fazer um bate-papo. Então, se você quiser acompanhar, a gente já tem aí disponível 5 episódios com temas e profissionais variados aí, que a gente faz um bate-papo, tá? Na primeira parte do nosso vídeo, a gente falou aí sobre o conceito da PFUI, falamos aí também sobre a aplicação, né, que é para quem quer requerer financiamento de construção, conclusão, ampliação, ou então para quem quer fazer alguma melhoria ou reforma aí da edificação e requerer um financiamento junto à Caixa Econômica. Então você vai precisar dessa PFUI. Então, falamos também das etapas, tá, da proposta, documentação para análise técnica, anotação o relatório de responsabilidade técnica, obra e valores e custos. Como o vídeo, né, ficou muito longo, eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes, então eu parei aí na parte de valores e custos e deixei para falar hoje sobre cronograma e uma aba nova também para as versões mais novas aí da planilha que a Caixa liberou, tem uma aba aí sobre reprogramação, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Então, vamos para o vídeo, vamos direto para a planilha aí, que a gente vai falar como é que tem que ser feito esse preenchimento do cronograma. Uma dica importante, tá, galera, que eu vou deixar aqui para vocês também, que eu vou estar disponibilizando essa planilha. No vídeo passado eu falei que eu criei algumas abas aqui, tá? Eu criei uma aba de verificação, que é justamente para verificar o intervalo de valor de incidência do serviço dentro do orçamento, que está lá no anexo 3 do COT da Caixa Econômica. Então, além de eu colocar os preços, né, com base no banco de dados, igual a gente falou sobre usar o setup, falando sobre usar o SINAP, você também tem que verificar se ele o intervalo de incidência também está correto. Então, para cada etapa tem o seu intervalo aqui de incidência. Então, eu fiz essa planilha, né, acabei incorporando dentro dessa planilha da Caixa ela para que ela verifique de forma automática. Eu até deixei de propósito algumas etapas fora dessa incidência, justamente para você ver que ele já acusa em vermelho de forma automática que está fora aí do intervalo indicado no anexo 3 do COT, tá? Então ela também tem essa parte aqui e eu deixei também a parte de dados de preço, mas também para ajudar o pessoal, como eu falei, eu vou disponibilizar essa planilha, vou deixar um link aqui no vídeo para você acessar e baixar essa planilha, para ajudar vocês da onde que eu busco esses preços, tá? Então eu deixei alguns exemplos, é lógico que para cada orçamento a gente tem que adequar a forma que vai ser construída, a gente tem que adequar ao padrão construtivo da obra, os materiais vão ser usados, mas já tem alguns itens aqui que eu deixei já com o código, o banco de dados e a descrição, que se você quiser buscar o preço, você baixa algum banco de dados que eu mostrei na parte 1 como é que faz, né? Baixa o banco de dados lá do SINAP, do setup, você vai conseguir acessar aí esses preços só inserindo o código, porque às vezes é um pouquinho trabalhoso ficar pesquisando por texto, então assim, é um pouquinho mais difícil, então para facilitar eu já deixei esses códigos aí pronto, tá? Então eu criei essa aba aí, dados de preço, e criei essa parte aí para verificar essa incidência do serviço no orçamento, que é o anexo 3 aí da Caixa, que faz isso aí de forma automática, que vai te auxiliar aí a desenvolver o orçamento. Então, bora aí para o conteúdo, realmente, o conteúdo de hoje. Então, essa primeira parte aqui toda, que a gente fala aí sobre a proposta, a documentação, o preenchimento de toda essa parte aqui inicial, ela está aí como eu falei, na primeira parte do vídeo. Você pode acessar e ver o que a gente falou. Hoje a gente vai falar aqui de cronograma. Para iniciar, para a gente falar de cronograma, primeira parte que você tem que preencher é o prazo previsto para execução, tá? Então aqui você escreve a quantidade de meses que será necessário para executar a obra que você está orçando. De acordo, é interessante a gente conversar aí com quem vai executar a obra, com o cliente, né, como é que ele está pretendendo fazer a parte de desembolso aí, porque essa parte do cronograma ela é muito importante para isso, para que você faça aí, determine como é que vai ocorrer o desembolso da obra. Então é bom você estar sempre conversando com quem vai ser o responsável por executar a obra e também com o cliente para determinar qual o prazo que ele pretende, né, qual o prazo que vai ficar interessante para executar essa obra. Então você vai preencher, tá aqui, essa primeira parte já está com parcelas de 1 a 8, mas se você escrever aqui, por exemplo, 12, a planilha já é configurada para inserir mais aqui embaixo. Então, você vai fazer de acordo
a necessidade aí do cliente, tá? Vou colocar 4 meses aqui, porque o exemplo que eu dei é de uma casa aí de 65 metros quadrados, então 4 meses é um prazo bom para estar fazendo essa execução. Preencher a quantidade de meses, você vai colocar aqui a data prevista de término, tá? Então você vai escrever aqui quando você pretende finalizar a obra. Então é muito importante você estar mais uma vez em contato com quem vai executar, estar mais uma vez em contato com o cliente para você determinar aí essa data prevista de término. Claro, não tem problema nenhum se acontecer de você determinar esse prazo e acabar se estendendo. A gente vai falar um pouquinho disso sobre essa guia aqui, reprogramação. Então é só um previsto mesmo. Então se acabar por algum motivo, às vezes o financiamento demora a ser aprovado, às vezes o cliente demora a começar a obra, se por algum motivo essa data prevista não realmente for atingida, não tem problema ser alterada, tá? Então, a partir do momento que você preencher o prazo e a data prevista, você vai ver que tem um resumo aqui do lado esquerdo de todas as etapas da obra e com o valor e o peso que ela tem dentro do seu orçamento. Então, o que vem no cronograma, basicamente, é você distribuir como é que essas etapas vão ser executadas. Essa primeira coluna aqui, tá? Para ser preenchida, você só vai usar se você estiver fazendo uma obra de conclusão ou uma ampliação, onde já tem um percentual executado. Então, você está financiando a obra, só que já tem alguma parte executada. Então, se a gente já tivesse fazendo um financiamento onde a fundação já foi executada, então eu teria que colocar aqui 100% nos serviços preliminares e ainda 100% na infraestrutura. Então seria isso aí que a gente estaria colocando se já tivesse algum percentual executado. Se não tiver nada executado, uma obra nova, você está pegando do zero aí, você vai começar a preencher a partir dessa segunda coluna, tá? Então basicamente aqui você vai escrevendo os percentuais. Então vamos imaginar que a primeira, vamos fazer uma obra de 4 etapas, vamos imaginar que a primeira etapa eu vou querer aí que contemple 100% dos serviços preliminares, 100% da infraestrutura. Se você esquecer aí, eu não estou lembrado o que eu coloquei dentro de cada etapa dessa, você sobe a planilha e vê lá o que contempla, o que contempla infraestrutura, o que contempla supraestrutura. Então você vai olhando cada item e o que vai sendo contemplado. Esse terceiro aqui, a supraestrutura. Então vamos imaginar que a supraestrutura você quer colocar que talvez ela esteja com 70% executado, né? Supraestrutura é vigas, pilares, laje. Então, você vai colocando paredes e painéis, você vai inserindo esses valores. Para ficar mais didático, eu vou inserir aqui valores aleatórios, tá? Mais rápido, mas a ideia é que você venha analisando como é que vai sendo executada a obra e colocando. Então, eu vou inserir alguma parte aqui de paredes e painéis em cada etapa e assim eu vou distribuindo. Cheguei aqui na primeira etapa, é isso aqui que vai ser executado? Vou para a minha segunda etapa. Então, eu começo a distribuir o restante aí dos percentuais. Lembrando que eu não posso passar de 100% aí, né? Então, se eu fiz aqui 70% de superestrutura na primeira etapa, só falta 30% na segunda. Então, a segunda etapa vai ter 30%. Se eu coloquei 60% de paredes e painéis, só 40% na segunda etapa. E o interessante é que a partir do momento que a gente começa a preencher essas etapas, ele já vai dando esse somatório aqui na parte de baixo. Ó. Então, com o que eu preenchi ali, eu já tenho aqui 26,52% da obra executada na primeira etapa. Então, a gente vai para a segunda etapa. Comecei a preencher aqui, já tem 8,49. Na segunda etapa, eu quero colocar aí também parte de coberturas. Então, eu posso escrever aqui 100% das coberturas. Quero executar também parte de... Tem a parte aqui de impermeabilização, né? Vou colocar aqui na primeira etapa, impermeabilização, 100% na primeira etapa. Quero colocar também a parte de revestimentos externos, tá? Que são basicamente os rebocos dessa obra aqui, a parte de chapisco, reboco. Então, vou colocar 100% na segunda etapa. Vou colocar um pouquinho de revestimento interno aqui na primeira etapa também. Posso colocar aí uns 30%, tá? É interessante eu sempre estar atento, eu estou colocando de forma mais aleatória, só para exemplificar como é que é o preenchimento, mas é sempre interessante você prestar atenção em etapas construtivas que vão sendo linkadas uma com a outra. Um exemplo bem prático que eu vejo muito errado quando a gente vai fazer alguma vistoria, fazer algum complemento de obra. Às vezes o pessoal coloca aí para ser executado, por exemplo, vidros, né, esquadrilhas, e ainda não terminou a parte de revestimento, de reboco, então isso aí fica um pouco contra. Então, assim, para você preencher o cronograma, você tem que seguir a lógica da obra. Então, por exemplo, se eu fosse analisar uma parte aqui de lógica,
para que eu consiga preencher a parte de revestimento interno, por exemplo, completa, eu teria que já considerar aqui talvez um percentual de elétrica, porque né, em elétrica, se a gente voltar lá atrás, tem a parte de tubulações e caixa na alvenaria, tubulações e caixas na laje, então é interessante eu já inserir esse percentual. A parte de hidráulica também influencia, então sempre quando você for preencher esses percentuais no cronograma, você prestar atenção nessa lógica construtiva, tá? Você não acabar quebrando a lógica construtiva, porque assim, isso aqui é uma representação de como é que vai ser o desembolso da obra. Então, quando o engenheiro for fiscalizar essa obra, quando ele for lá ver como é que está sendo construída para fazer o desembolso da obra, ele vai olhar essas etapas construtivas. Então, tem que fazer sentido com o que está sendo executado. Então, por isso que, assim, é importante você prestar atenção nesse detalhe. Então, eu coloquei impermeabilização na primeira etapa aqui, porque essa impermeabilização ali é dos banheiros, da fundação. Então, se eu já coloquei que eu vou ter feito aquela parte da obra, eu coloco. Então, assim, se eu vou fazer a laje na segunda etapa, eu sei que tem uma parte de um percentual de elétrica. Opa, então eu tenho que inserir aqui aquela tubulação e encaixar na laje. Então, se a gente voltar aqui, ó, em instalações elétricas, tem aqui um percentual, ó, tubulação e encaixa na laje, equivale a 7,3%. Tubulação e caixa na alvenaria, 9,8%. Então, assim, tem um peso aqui que, como eu estou colocando revestimento, como eu estou colocando laje na segunda etapa, eu tenho que considerar também valores aqui, tá? Para essa instalação elétrica. Então, eu posso colocar aqui, já que eu vou passar essa parte do produto, vou colocar aqui uns 15%, não tem problema, você vai inserindo aqui, você vai ir naqueles pesos daqueles itens e inserindo nessa etapa, tá? Então, tá sempre atento a esses detalhes. Quando eu vou montar o cronograma, eu tenho que prestar atenção se o que eu estou considerando está fazendo sentido na minha obra, tá? Então, tem que ficar atento a esses detalhes. Então, por exemplo, às vezes o cliente vai pedir aqui, ó, a parte hidráulica, cavalete e hidrômetro. Muitas vezes a gente pede isso já na primeira etapa. Por quê? Porque eu vou precisar de ter uma ligação de água, por exemplo, para mim poder ir desenvolvendo a obra. É interessante que eu tenha o cavalete hidrômetro, então se você determinar com o construtor ou com o cliente que é interessante, você já vem aqui ó, na primeira etapa, eu já vou pedir o cavalete hidrômetro, que equivale aqui a nossa planilha 22,9. Então eu posso vir aqui em parte hidráulica e já falar que eu quero incluir aqui 22,9. Então, você pode inserir nisso de acordo realmente às etapas construtivas. Então, o ideal, na hora de você fazer o cronograma, não é você inserir partes aleatórias aqui de percentuais e pronto, manda para a obra. Não, comece a reparar como é que a obra vai sendo executada, de acordo ela vai sendo executada, eu venho inserindo esses percentuais. Então, isso faz seu cronograma ficar mais assertivo e isso aí vai ajudar quem está dentro da obra. Então, eu sempre faço isso. Cada vez que eu vou preencher uma planilha, eu fico observando como é que vai sendo feito. Por exemplo, para que eu possa colocar o forro, então eu vou colocar o forro aqui. Se na segunda etapa que eu vou executar a cobertura, eu não vou colocar forro antes da cobertura. Então, no meu caso aqui, eu vou deixar o forro, por exemplo, para terceira etapa, terceira parcela. Vou colocar o forro aqui, terceira parcela. Por quê? Eu já vou ter executado aqui ó, a cobertura, né? Está aqui 100% na segunda, a cobertura está pronta, aí eu posso fazer o forro, que nesse caso aqui é um forro de gesso, então a cobertura precisa estar pronta. Então, assim, eu vou sempre obedecendo no meu cronograma essas etapas construtivas, tá? Então, assim, a parte de pisos, por exemplo, eu posso colocar numa etapa um percentual de piso referente aqui, né? Se a gente olhar aqui, ó, pisos, eu tenho aqui 23,6 de contrapiso. O contrapiso pode ser feito nessa fase ainda, né? Estou na segunda etapa ali, acabei de fazer a parte de laje, de alvenaria, finalizei essa parte, estou começando ali a fazer a parte de execução de instalações, execução de reboco. Então, eu posso estar incluindo aqui a parte de contrapiso. Então, está aqui o meu contrapiso, que vale a 23,6. Então, posso inserir esse contrapiso aí na minha segunda etapa. Piso, 23,6. Então, inseri já pensando nessa parte aí, essa etapa construtiva. É interessante também observar que, para mim fazer realmente 100% do contrapiso, eu tenho que ter passado as instalações de esgoto no banheiro. Então, a gente tem uma parte aqui de instalações de estação elétrica, hidráulica, esgoto e pluvial. Então, tem uma parte ali de tubulação que vai ser feita ali dentro do banheiro. Ela equivale toda a 31,7. Vou colocar aqui só uma parte, né, de esgoto aí. Vou colocar aqui uns 20% na segunda etapa, porque eu estou pensando que realmente essa segunda etapa, se eu vou fazer o contrapiso todo, eu vou fazer também a parte minha de... Opa, coloquei no lugar errado aqui. A minha parte de
esgoto. Então, já vou inserir o esgoto do banheiro. Então, você sempre vai prestando, na hora que você vai for preenchendo esses itens, você vai prestando atenção nesses detalhes construtivos. O que eu estou fazendo aqui é dando exemplos, mas é lógico que você pode aí, de acordo com o seu processo executivo, de acordo com o processo de quem for responsável pela execução, você pode ir adequando e fazendo essa parte do cronograma, tá? Então, a ideia do cronograma é basicamente isso. Você vai analisando cada etapa, como é que vai ser executada e pensando em qual momento ela vai ser executada. E de acordo com o momento que ela foi executada, você vai preenchendo. E você pode observar aqui, ó, que cada item que foi dado 100%, aí já vai marcando 100% de fora a fora. Então, é para você já perceber, opa, esse item aqui concluiu. Por exemplo, eu coloquei aqui revestimento 30% na segunda etapa. Então, ele continua aqui em branco. Eu vou colocar que vai ser concluído na terceira. Então, eu coloquei 70%, ele foi concluído. Eu tenho esquadrilhas e vidros aqui também. Então, por exemplo, né, eu não estou pensando aqui, mas eu vou colocar 100% das minhas esquadrilhas na terceira etapa. Então, posso ir preenchendo aqui, tá? Eu tenho aqui pintura. Pintura eu posso colocar aí, eu vou colocar para começar uma parte de passar massa corrida ali na terceira, mas vou deixar para terminar na quarta. Então, eu posso colocar um percentual aqui, 25% e 75% na quarta etapa. Eu tenho a parte de pisos. Eu quero concluir já meu piso aqui todo na minha terceira etapa também. Então, eu tenho aqui 23,6. Então, eu vou colocar o restante aí, que vai dar aí 76,4. Isso, 76,4 e 100%. Então, na terceira etapa. Parte de instalações, acabamento. Acabamento aqui é rodapé, é a parte aí também de soleiras. Então, eu posso colocar aqui nessa etapa também, 100%. Parte de instalação elétrica, eu posso deixar para concluir, por exemplo, vou deixar as luminárias para a última etapa. Então, tem um percentualzinho que eu deixei lá para a luminária, aí eu já tenho 15 aqui, vou colocar mais uns 75% e deixar uns 10% para o final, para colocar aquelas plaquinhas depois da pintura, colocar as luminárias depois da pintura. Então, assim, você vai sempre obedecendo às etapas construtivas. Eu posso concluir a parte hidráulica aqui toda também, 77,1. Que é uma parte que dá para ser concluída, eu posso colocar aqui na terceira etapa. A estação de esgoto, eu posso concluir ela aqui também na terceira etapa. Isso que eu estou colocando uma obra só em 4 etapas, tá? A parte de louças e metais é a parte aqui, ó, de vasos, lavatórios, pia da cozinha. Então, assim, alguma parte que você já pode colocar também quando estiver fazendo revestimento, né? Por exemplo, a pia da cozinha já tem que ser chumbada, bancada, já tem que ser chumbada, então já coloca no revestimento. E tem alguma parte que eu posso deixar para o final, por exemplo, torneiras. Posso deixar para encaixar as torneiras no final. Então, eu posso colocar uma parte aqui na terceira etapa, louças e metais, colocar aqui uns 60%, e o restante eu posso deixar para a última etapa. E por último, aí a gente tem a parte de complementos, tá? Que basicamente é aí a limpeza da obra e a bits. Então, eu vou deixar para a minha última etapa aqui. Pronto, deixei para a minha última etapa. E distribuir o meu cronograma. Lógico, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Você não tem que seguir esses percentuais. Eu estou dando dicas aí o tempo todo para me determinar qual o percentual adequado. Eu tenho que seguir, na verdade, é o processo executivo do construtor responsável, é o processo que talvez você seja o responsável pela execução, e isso que você tem que seguir. Ou então, com o seu cliente, como é que seu cliente quer executar a obra. E a partir daí você vem preenchendo. Eu sempre gosto de deixar um percentual menor na planilha, tá? No momento que a gente está gravando esse vídeo, a normativa da Caixa fala que é 5%, o mínimo que eu tenho que deixar para a última etapa. Por quê? Porque na última etapa é uma etapa que vai depender aí, para realmente o cliente receber esse valor, normalmente ele vai ter que finalizar a obra, pedir a vistoria, tirar do habits e feita a verbação da casa. Então, às vezes, ele demora a receber esse valor, então eu costumo deixar um valor menor para a última etapa, desde que seja no mínimo 5% aí para estar dentro do limite aí que a Caixa pede, tá? Mas aí fica a seu critério também, se você deixar um valor maior ou menor, vai depender de como é que você quer executar. A dica que eu dou aqui dentro do cronograma é basicamente essa. O cronograma, ele vai servir de base para mim estar executando minha obra. Então, eu preciso que essas etapas sejam coerentes com a execução da obra. Então, não faça algo aleatório e depois o cliente, mas isso aqui eu não vou executar agora. Então, a gente faz vistoria de obra, eu já fiz muita vistoria que, na hora que eu ia falar, cadê tal item que está pedindo aqui lá? Mas você não vai deixar para agora não, vai ser a próxima etapa. Então, assim, fica tendo divergências justamente porque quem montou o cronograma não conversou com quem é o responsável pela execução ou não conversou com o cliente. Então, é interessante que você siga esses parâmetros, tá? Aqui, por final, você vai colocar o local e data aqui e finalizar a sua planilha, o seu cronograma. E, por último, tem essa abinha aqui de reprogramação, tá? Reprogramação, basicamente, você vai precisar, quando a sua obra, ela sair aí, por exemplo,
foi um pouco atrasado, seu cronograma não foi atingido. Então, comecei a executar, igual eu citei lá atrás, e às vezes a data que foi prevista não vai mais ser atingida. Ou então, às vezes o financiamento demorou a ser aprovado, quando você mandou esse cronograma ele já está desatualizado. Ou então o cliente resolveu, eu fiz em 4 etapas, mas meu cliente resolveu fazer em 6. Então você pode reprogramar. O processo da reprogramação é o mesmo. Então você pode ver que essa planilha é extremamente parecida. Em versões anteriores, nem tinha essa aba. Você modificava o cronograma lá atrás e reimprimia. Então, assim, basicamente a reprogramação é você fazer de novo o cronograma pensando nessa novo ajuste aí, como é que o cliente vai querer esse novo ajuste. E é extremamente comum. Então, pelo caso de, às vezes, o financiamento ter demorado a ser liberado, tá? Então, às vezes demorou, então o seu cronograma já começou atrasado, então você conserta o cronograma. Acontece quando o cliente quer mudar. Não está um prazo muito curto, então eu vou querer reprogramar, ficar mais longo. Ou ao contrário também, eu dividi em muita etapa, agora eu quero fazer a obra mais rápido. Então você pode reprogramar esse cronograma aí para que fique de acordo a execução e apresentar novamente na caixa. Então é para isso que serve essa aba reprogramação. Então com isso aí a gente conclui aí nossa parte de como preencher um PFO, tá? Lembrando mais uma vez que eu vou deixar esse vídeo disponível aí. E se você não assistiu a primeira parte, assiste a primeira parte que eu ensino praticamente como é que preenche todo o restante lá do início, na primeira parte do vídeo, tá? E essa parte aí do cronograma também é extremamente importante. A dica principal é, faça um cronograma que é coerente com a execução. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente pode estar respondendo ou pode estar fazendo posterior outro vídeo aí também. E é isso aí, não esquece de curtir, de se inscrever aí no nosso canal e até um próximo vídeo.